Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 31ª reunião ordinária, a primeira conduzida pela vereadora Débora Palermo como presidente em exercício, parlamentares aprovam em primeiro turno o projeto que proíbe inauguração de obras inacabadas. Vereador Jorge Schneider cria comissão especial de estudos para examinar os contratos licitados pela Câmara Municipal de Campinas. Comissão Especial de Estudos, que analisa as políticas públicas para combate de alagamentos, enchentes e inundações, aprova o relatório final. E no esporte, no Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta falha no segundo tempo e é goleada pelo Cruzeiro no Moisés Lucarelli. Derrota pesada da Ponte, já a gente balança as redes e conta como ficou aí o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes, olha só, toda quinta-feira você confere aqui os desafios de uma atividade. E hoje o André Aranha foi conversar com ele, que constrói, prepara, limpa, abre e fecha sepulturas. Então, sobre o trabalho de um sepultador, você que está nos acompanhando, fique com Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre sepultador, então se liga aí, bora! O sepultador é o responsável pela organização dos cemitérios, a limpeza das covas e jazigos, cavando e cobrindo sepulturas, carregando caixões e realizando sepultamentos. É preciso ter responsabilidade, dinamismo e raciocínio rápido, força física e disposição, empatia para lidar com o luto alheio, organização e boa observação. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o Wellington, tudo bem? Tudo jóia. Beleza. Trabalha há quanto tempo com isso, Wellington? Há 3 anos e 10 meses. Então já é um tempo considerável. Sim. Como se interessou pela profissão de sepultador? Na realidade, no começo foi mais como uma opção de trabalho, né? Estava desempregado no momento, apareceu a oportunidade, abracei, entendeu? Como opção de momento e fiz dela a minha profissão, aprendendo diariamente, né? Os serviços que tem da profissão, os obstáculos, as dificuldades, entendeu? E vencendo cada dia por vez. O que faz exatamente um sepultador? Porque as pessoas imaginam, lá tem a cova e tudo mais, só que tem muito mais coisa, né, Wellington? Sim, o sepultador ele é uma profissão que abrange muita coisa, né, em si. Ele faz desde o processo da abertura, do trato para deixar tudo organizado para o sepultamento, né, para receber a urna na hora para estar fazendo o sepultamento em si. E ter aquela acessibilidade, o trato com a família, de uma postura, entendeu? De estar todo mundo ali alinhado, entendeu? É mais ou menos o sepultador seria isso para mim, entendeu? Tem outros pontos, né, que faz parte do serviço do sepultador, que é a abertura, que tem o processo todo detalhado, do maquinário ou braçal, a parte braçal também. E se é isso.
Bom, e antes era conhecido como coveiro, né? Sim, antigamente, na linguagem mais popularmente falando, é o coveiro, né? Qualquer lugar que você vai procurar falar que você exerce, você é coveiro. Uhum. O pessoal não entende da forma que é com o nome sepultador. Você tem, assim, você lida com preconceito quando o pessoal chega e fala, pô, esse cara aí trabalha em cemitério, ou não? Sim, tem gente que reage de uma forma negativa, assim. Nem todo mundo entende que é um serviço essencial. Claro, sem dúvida. Tem gente que lida de forma diferente. Quando você chegou aqui, Wellington, você teve que passar por uma preparação, não é? Um treinamento, teve algum curso, o pessoal que está em casa se interessando pela profissão, puxa vida, como é que faz, não é? Como que foi? Não, o curso em si, a gente não tem um curso específico da área assim, de sepultador. A gente é feito treinamentos diariamente, constantemente, para estar aperfeiçoando, desde do início do processo inicial até o final do sepultador. Uhum. Mas pelo menos aqui em Campinas, que eu conheço, eu nunca ouvi falar de um curso específico da área. Tá, mas como que é o treinamento? Não, o treinamento é específico para fazer desde o processo de abertura, para fazer o sepultamento, até a parte da finalização, que é a urna já no jazigo e fazendo a vedação do jazigo com massa. Quais os desafios aí dessa profissão, Wellington? Eu imagino, até gostaria que você, né, falasse um pouco mais a respeito disso, que, não talvez o principal desafio seja lidar com o lado emocional, né, cara? Porque até nós estávamos conversando antes do início aqui da gravação, você lida com o sentimento das pessoas. Sim. Todos os dias você está, né, vendo as pessoas tristes, chorando, outras não aceitando, sim, revoltadas. Enfim, como que é isso para você? Assim? O principal obstáculo é igual a gente, no início da conversa, a gente falou, né? É mais a parte do emocional mesmo. Você tem que lidar com cada sepultamento de uma forma diferente. Tem família que age de uma forma, recebe bem. Tem família que não. Porque é um momento ímpar, né, de cada um. Você não tem como diferenciar, entendeu? Aí você tem que ter aquela sensibilidade de lidar com aquele momento. Entendeu? E não demonstrar, tipo assim, uma postura errada para a família não se sentir ofendida. Uhum. Isso é fundamental, né? Isso vocês também aprendem no treinamento? Sim. Ou é no dia a dia com a experiência aqui? Não, o treinamento é fundamental, mas o dia a dia também vai ajudando bastante, entendeu? Que você vai vivenciando cada situação e você vai aprendendo a se postar melhor, entendeu? Não que você perca a sensibilidade, mas você aprende a saber respeitar e se postar melhor para aquele momento. E você procura não levar, né, para casa, né? Sim, igual eu falei, sempre a gente sente, a gente é humano, a gente tem a parte que a gente sente mesmo, porque é um serviço que mexe com o emocional mesmo. Eu falo por mim, eu procuro deixar um pouco de lado, mas não que não me envolva. Porque não tem como você fazer um trabalho que mexe com o sentimento e falar que não te... Tem alguma história curiosa, Wellington, nesse período que você está trabalhando como sepultador? Em si, é igual eu falo para você, a gente falou, né? Mais sepultamento de criança, que deve ser muito, pesado, entendeu? Né, cara? Que mexe muito todo mundo. Não falo só por mim, mexe. A equipe toda, o pessoal sente bastante. Pois é, normalmente vocês trabalham em quantos ali no sepultamento? A equipe completa, que completa por nosso processo, que são 7 pessoas. 7. Entendeu? Que vai desde a cerimonial, tem o pessoal dos carros elétricos, de urna e passageiro, e é uma equipe de 4 pessoas para fazer o sepultamento. Desde a cerimonial, o pessoal do carro elétrico de passageiro, de urna, que fazem o transporte, mais as 4 pessoas da equipe, que entram na sala, fazem o processo inicial, que é para estar fechando a urna,
entendeu? Para estar lacrando tudo certinho, trazer ela para pôr no carrinho, para estar levando no jazigo e finalizando o processo. Cara, para o pessoal que está em casa e tem interesse de seguir essa profissão, quais as dicas que você pode passar? Força de vontade, Olha aí. entendeu? Força de vontade, porque não é uma profissão que difere de outras, acho que é um tabu que muita gente tem, entendeu? Querendo ou não, ainda tem gente que tem um tabu, é cemitério, é coveiro, o pessoal não sabe de fato de como que é em si a profissão, Sim, né? sim, sim. Porque nem todo mundo, igual eu falei, também não tinha esse contato, entendeu? Tinha assim... Você tinha um... Eu tinha um contato externo, aquela coisa de você, ocasionalmente, você ir em algum sepultamento, mas você acaba não observando da forma. Mas você também olhava a profissão assim, meio diferente, antes de entrar nessa área? Sim, não. Eu tranquilo. nunca cheguei a observar muito detalhado. Você nunca teve nenhum problema com cemitério? Não, nunca tive. Graças a Deus, nunca tive. Entendeu? Aí, pra mim, em si, é mais isso, porque é um tabu, é uma profissão como outra qualquer. Claro, sem dúvida. Vai da pessoa se empenhar, como qualquer outro trabalho, entendeu? Tem suas dificuldades, tem suas particularidades, sim, como qualquer outra profissão, entendeu? É uma profissão que ela exige um pouco mais de atenção, de sensibilidade para ter um prato da família, entendeu? Um pouco mais do lado emocional, né? Exatamente. Cara? Porque você tem que, queira ou não queira, você está lá trabalhando, né? Sim. Então, assim, você tem que manter o profissionalismo, ao mesmo tempo, né? Tentar lidar com essa situação que imagino que não deva ser tão fácil assim. Então, tem que valorizar realmente esses profissionais, né, Wellington? Sim. Como que é o mercado? O pessoal procura bastante, não muito, não é uma profissão muito divulgada, né? Sim, é igual você acabou de falar, não é uma profissão muito divulgada. Às vezes o pessoal acaba procurando, às vezes por indicação de alguém que já trabalha, fala, olha, lá tá precisando, aquele correio, né? Boca a boca, o famoso boca a boca, né? Mas tem gente também que vem e não tem esses tabu, que vem, deixa o currículo, procura se informar se às vezes está precisando, porque é igual eu falei, tem gente que realmente precisa trabalhar, a pessoa já não tem esse tabu, que eu acho que antigamente existia, hoje acho que nem tanto, existe um pouco, mas sim. Valeu, muito obrigado pela entrevista. Não, eu que agradeço. Valeu, é isso aí. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Mais 43 minutos, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Mirna abriu nos nossos estúdios, hora das notícias da metrópole de Campinas, e a gente começa falando sobre saúde e vacinação contra a Covid-19. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, a gente lembra que começou agora a 4ª dose da vacina para as pessoas entre 18 e 24 anos, que tem sido aplicada desde a última segunda-feira nos centros de saúde aqui da cidade. E por isso agora o desafio é atrair esse público que tem aderido menos à vacinação. A espera acabou para quem é jovem e precisava tomar a 4ª dose da vacina contra o coronavírus, também chamada de segunda dose de reforço. A campanha para este novo público-alvo começou na última segunda-feira aqui no município e tem como expectativa imunizar quase 148 mil pessoas entre 18 e 24 anos de idade. As vacinas estão sendo aplicadas em 66 centros de saúde de Campinas. No último dia 19, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação da mesma dose para pessoas a partir de 25 anos. Na semana anterior, foram aqueles com 30 anos ou mais quem poderiam ir até um centro de saúde tomar a vacina. Mas, segundo Shaula Vizelli,
articuladora do Programa Municipal de Imunização, esses 3 grupos têm sido os mais desafiadores desde as primeiras campanhas, por acharem que não precisam mais de vacina. A gente tem percebido, os nossos dados mostram que quanto menor a faixa etária, menor a adesão também à campanha. A gente teve aí um incremento de 10 mil pessoas mais ou menos procurando pela dose adicional, pela dose de reforço, que está bem aquém do público-alvo, que são aí, juntando todas essas faixas etárias, mais de 300 mil pessoas. A nossa intenção é que todas essas pessoas procurem para atualizar o esquema vacinal e receber todas as doses que forem necessárias. A gente tem identificado que algumas pessoas que nos procuram nem a segunda dose tinham recebido ainda. Então a gente já atualiza, recomenda e apraza para receber a dose de reforço. As orientações são as mesmas para qualquer pessoa que ainda não tiver tomado a segunda dose de reforço. Basta levar um documento com foto, CPF e carteira de vacinação, se tiver, em qualquer um dos centros de saúde onde as vacinas estão sendo aplicadas. Neste site é possível ter acesso à lista completa e horários de atendimento. Não é necessário agendar antes. A não ser que tenha tido uma reação anafilática grave, que é aquela reação que a gente precisa ter cuidados médicos e internação, essas pessoas não são recomendadas que tomem a vacina, ou se no dia tiver algum sintoma respiratório, aí tiver com tosse, febre, a gente recomenda que seja adiada a vacinação. Vacinação importantíssima contra a Covid-19, esta segunda dose de reforço, que seria a 4ª dose. E a gente continua falando sobre vacinação, só que agora sobre HPV, porque nós tivemos uma ampliação, né, Mirna? Porque a gente lembra que essa semana começou, então, a imunização dos adolescentes contra o papilomavírus humano, chamados de HPV. E a partir de hoje, em Campinas, também meninos de 9 e 10 anos devem ser vacinados contra a doença. As doses já estão disponíveis nos centros de saúde da cidade e a vacina foi incorporada ao calendário nacional de vacinação pelo SUS desde 2014 e até então era oferecida apenas para as meninas entre 9 e 14 anos e depois para os meninos entre 11 e 14 anos. E a partir de agora, então, a partir desta semana, meninos de 9 e 10 anos também devem ser imunizados. A prefeitura lembra que o imunizante é injetável e aplicado em 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. E para ser vacinado, basta apresentar o cartão de vacinação. O HPV é um vírus que tem mais de 100 tipos diferentes, transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas, principalmente por meio da relação sexual, e também pode ser transmitido de mãe para filho. Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde aponta que 630 milhões de homens e mulheres estão infectadas pelo HPV no mundo. No Brasil, essa estimativa é entre 9 e 10 milhões de infectados e no último ano, 700 mil casos de novos casos da infecção. Ou seja, a gente falou de Covid, falamos para os adolescentes agora, incluindo as crianças de 9 e 10 anos, para a proteção para um futuro em relação à vacina do HPV, que é o papilomavírus, né? E a gente lembra também que nós temos ainda até esta sexta-feira inicialmente, porque ainda não houve um anúncio de prorrogação, a campanha de multivacinação que inclui a vacina da poliomielite, contra a paralisia infantil, aquela gotinha para os pequenos. Então é preciso que você que tenha filhos em casa, observe a carteirinha. Tem vacina que está faltando, a gente já tem caso de meningite em São Paulo, Gabriel. Então é preciso que todo mundo atualize a carteirinha de vacinação. Ah, mas eu perdi a carteirinha, não tem problema. Vá no centro de saúde mais próximo à sua casa, lá pelo seu registro, eles têm um controle da vacinação, principalmente das crianças. A gente lembra que o sistema foi informatizado recentemente e é preciso tomar todo o cuidado para ter aí a proteção das vacinas que estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Informações importantíssimas, então, até porque vivemos em sociedade e dependemos desta vacinação em massa para que as doenças não retornem
como estão acontecendo, infelizmente, novamente, de acordo com o Ministério da Saúde, com as notícias que nós temos. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, Mirna Abreu, e agora a gente fala sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei nova, muita gente ainda está tentando entender, mas é uma lei muito importante que a cada dia pede mais conhecimento. Entenda. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, está em vigor há 2 anos e há as sanções passaram a valer. Ela já tem desencadeado ações judiciais envolvendo condomínios residenciais e algumas decisões já demonstram como o judiciário está tratando o assunto em relação aos dados operados por síndicos e administradoras, devido ao vazamento de dados. Essa advogada especialista no assunto comentou os problemas mais frequentes. Vazamento por questões de imagem de câmeras, dados pessoais dos moradores ou até visitantes, venda para empresas terceirizadas de forma indevida e utilização até pela administração de forma incorreta. Os condomínios residenciais estão correndo atrás para se adequarem. Quando a lei foi promulgada, entendeu-se que os condomínios não iriam participar da lei porque acharam que seria só para a empresa. Mas em janeiro deste ano foi promulgada a portaria da própria ANPD, que é a agência regulatória, que diz que os condomínios também têm que se adequar. Então, muitos não têm esse conhecimento, não estão se adequando e estão recebendo ações judiciais. O síndico deste condomínio está atento a essa realidade. O condomínio ele já tinha como hábito não coletar dados sensíveis dos moradores, né? Que é questão de hobby, crenças e tal. Hoje, o que o condomínio fez? Ele manteve aqueles hábitos que já tinha, de pegar apenas os dados necessários, tá? E em relação a isso dos moradores, dos visitantes também não muda. Só que o que a gente tem de diferente é o descarte muito mais rápido quando é o visitante. A gente pega o dado dele necessário, assim que vai embora a gente já procura descartar. Segundo ele, não é difícil se deparar com situações que podem infringir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Teve uma situação que uma moradora, ela quis que a gente fornecesse a placa de um veículo de um visitante porque ela entendia que ela tinha que saber algo. A gente não faz. A gente não faz em hipótese alguma, a gente não passa nenhum dado para um outro morador. A gente tem inclusive as câmeras de vigilância aqui, né, que ela é de uso exclusivo do condomínio. A gente não passa nenhum tipo de imagem para nenhum morador, a não ser que seja com uma solicitação judicial. O vazamento de dados pode gerar penalidades, além do processo judicial. A conta é bem cara, tendo em vista que você pode até, não só as multas, vai até 50 milhões o valor, você também pode ter paralisação da empresa para ela não utilizar os dados. No caso de um condomínio, imagina o que acontece se ela não puder utilizar o CPF, ela não emite boleto. Se ela não emite boleto, ela não vai ter valores para pagar as contas do condomínio, e a gente vai ter problemas. Lembrando, né, que a LGPD, nós já fizemos algumas entrevistas aqui no Câmara Notícia, então se você digitar LGPD Câmara Notícia, você consegue assistir algumas entrevistas com especialistas sobre este assunto. 2 anos em vigor no nosso país e é muito importante este assunto. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, 11 horas mais 53 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a gente fala da unidade clínica veterinária móvel que está no distrito do Campo Grande, Mirna. Isso, desde a última terça-feira, a unidade 1 do Programa de Clínicas Veterinárias Móveis está lá no Parque Valença 1, lá na sede da Administração Regional 13, na Rua Natália Bertucci 128. Elas funcionam em containers adaptados, a gente lembra que Campinas tem 2. Essa 1 estava aqui no Parque das Águas, mas o Parque das Águas agora está em manutenção por 60 dias. Ela começa a atender a população do Campo Grande ou qualquer outra pessoa que queira se deslocar até o Parque Valença.
e funciona das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 4, prestando atendimento médico veterinário ambulatorial itinerante e gratuito para os cães e gatos. A gente lembra que as unidades vão percorrer diversas regiões da cidade e ela deve ficar lá por uns 45 dias, que é o período de atendimento à população. A gente lembra que no caso aqui não é necessário agendamento prévio, basta chegar com o animal munido do seu RG, também um comprovante de residência, para que então cão ou gato seja atendido nessa clínica. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre transformação digital, porque foi um evento da Ciesp. Olha, esse evento chamado Jornada da Transformação Digital reuniu centenas de representantes de empresas e indústrias da região. E a Mariana Meira esteve lá para acompanhar e traz os detalhes para a gente. Poder sentir o gostinho de um encontro presencial depois de tanto tempo de isolamento na pandemia foi só um dos detalhes da Jornada da Transformação Digital. O programa é uma realização conjunta entre Fiesp, Ciesp, Senai e Sebrae. Essa jornada de transformação digital veio num momento extremamente importante, pós-pandemia, e uma pandemia que sucedeu uma crise de 7 anos. Então, como a gente diz no interior, não bastasse a queda, teve o coice. Isso fez com que o país perdesse muita competitividade e as empresas perdessem muita competitividade. A jornada de transformação digital veio ao encontro dessa necessidade de retomar urgentemente a competitividade, especialmente com foco na micro, pequena e média empresas. São as que mais foram de longe afetadas por essa crise pela pandemia e é gratuita, quer dizer, é uma ajuda na veia de melhoria da sua competitividade, melhoria da sua performance, investimento também rumo à digitalização de processos, até que a gente chegue na indústria 4.0. Então tem uma importância enorme e não é só para micro, pequena e média. As grandes também se beneficiam, porque toda a cadeia de fornecimento das grandes é composta especialmente por micro, pequenas e médias empresas. O Maurício é diretor-geral de uma empresa de venda de argamassas. Ele conta que a consultoria foi de extrema importância para manter os funcionários atualizados. O Sebrae, junto com o Senai especificamente, vem fazendo esse trabalho maravilhoso dentro das empresas. Ele vem trazendo para nós tecnologia, não só tecnologia voltado ao dia a dia, às máquinas da empresa, mas também tecnologia de gestão. Para nós isso é importantíssimo, fazer com que o empresário saia da sua cadeira, fazer com que o empresário enxergue os seus processos de uma maneira diferente, agora sim junto com um instituto, uma instituição forte, que é o Senai e Sebrae, nos dando essa possibilidade de fazer com que a nossa empresa seja diferente, que a nossa empresa seja mais competitiva, que a nossa empresa, através desse conhecimento todo que eles estão passando, seja mais organizada internamente para poder enfrentar o mercado, as dificuldades todas que acontecem e os benefícios também que são apresentados para nós. Muito importante isso. Já dentro da empresa de autopeças, onde o Felipe trabalha como diretor comercial, a consultoria ajudou na implementação de um projeto voltado para a tecnologia e que também trouxe melhorias. A gente fez uma consultoria com eles, tanto para melhoria de processo, como digitalização e integração entre as máquinas. Eu acho que é essencial o digital, né, a parte de tecnologia. Hoje, como consumidor, a gente usufrui muito disso, de usar um e-commerce, celulares, coisas avançadas, então isso a gente precisa trazer para a indústria e modernizar ela. O evento contou ainda com 2 escolas móveis do Senai. Nessa carreta, por exemplo, o público pôde conhecer protótipos de ferramentas com tecnologia de ponta, como um aparelho de monitoramento inteligente, que serve para acompanhar o desempenho em tempo real das máquinas em qualquer indústria. Mas um dos queridinhos mesmo aqui da carreta é o metaverso, palavra que eu só ouvi falar, mas não sei o que é. Quem vai ajudar a gente a conhecer sobre isso é o Igor, especialista em tecnologia do Senai. Igor, o que é metaverso para começo de conversa? Bom, Mário, o metaverso do Senai, né, que é esse que a gente está apresentando, por enquanto a gente tem uma planta virtual lá de São Caetano do Sul, que você consegue acessá-la utilizando o óculos de onde você estiver. Então essa ideia, né, a gente está consolidando, né, para ter uma interação com essa planta de indústria 4.0 à distância. Você vai me ajudar a conhecer? Eu resolvi aceitar o desafio
Por conta do microfone, o Igor vai colocar o óculos em mim e aí eu vou poder visitar esta fábrica. Pode colocar, Igor, estou preparada. Eu vou ajeitando aqui com as mãos. Gente, eu já estou enxergando tudo. Já tá conseguindo enxergar? Eu nunca tinha passado por isso. Aqui o controle. E aqui tá. você consegue direcionar aí onde você Ai, que legal! Pode virar um pouco que você consegue ver toda Meu Deus! Gente, eu vou virando e vai dando pra ver tudo. Isso é incrível! Nossa repórter, né, participativa, Mariana Meira, aí neste mundo, né, um metaverso, neste mundo digital. E Mina, para a gente poder encerrar as notícias da metrópole de Campinas, um esquema de segurança especial para este domingo, no dia das eleições. A Guarda Municipal já anunciou como será esse esquema de segurança por parte da corporação. Ela vai ficar responsável pela segurança das escolas e creches municipais, onde haverá sessão eleitoral desde amanhã do sábado. A gente lembra que sábado devem sair as urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral em Campinas para as escolas e também até o encerramento, né? A guarda vai ficar até o encerramento no domingo à noite. Também haverá viaturas fazendo ronda no entorno dos locais de votação durante todo o final de semana e a corporação também fará a escolta dessas urnas eletrônicas. A corporação lembra também que qualquer denúncia pode ser feita pelo telefone 153 da Guarda e, além disso, os GMs vão acompanhar os diretores de escolas durante a condução das mídias até o Fórum Central, que é o lugar onde os votos de Campinas são apurados. Tá certo, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos a reunião ordinária. Nós tivemos a reunião ordinária e a gente lembra que a gente teve, primeiramente, antes da reunião ordinária um pouquinho, a posse da vereadora Débora Palermo como a primeira presidente mulher da história de Campinas. Ela tomou posse e está no cargo em exercício por 30 dias. A posse aconteceu na sala da presidência do Teatro Bento Quirino. O vereador Zé Carlos esteve presente e foi o primeiro a assinar o livro fazendo a transmissão do cargo. Em seguida, foi a vez de Débora Palermo, que agora ocupa o cargo de presidente em exercício da Câmara de Campinas. Luiz Rossini também participou do ato como testemunha. O livro de assinaturas foi aberto em 30 de janeiro de 1969 e tem o registro de todos os parlamentares que tomaram posse até o momento. Em 224 anos de existência, esta é a primeira vez que uma mulher ocupa a presidência. No início da 31ª reunião ordinária, Débora Palermo falou com a TV Câmara. Isso eu acho de extrema importância para incentivar as mulheres, né, a estarem em lugares importantes, de relevância, porque o nosso olhar, né, o olhar da mulher, ele é diferente do olhar do homem. A nossa visão de mundo, de sociedade é bem diferente. Então é importante que nós tenhamos mais mulheres, mais representatividade no legislativo e em todas as áreas da sociedade. Isso é um incentivo para as mulheres, não é fácil, mas nós somos fortes e conseguimos dar conta de tudo isso, todos esses desafios. À noite, Débora Palermo já comandou a reunião ordinária. Na tribuna, falou como deverá ser o trabalho neste período de 30 dias. O motivo de eu vir a essa tribuna é me dirigir primeiro aos vereadores, vereadoras e também à população de Campinas, a todos os munícipes dessa nossa cidade. Dizer que assumi hoje a presidência, estou presidente em exercício
não fui eleita presidente. Estou aqui num momento de crise, um momento difícil para essa casa e para essa cidade. Difícil para mim, mas eu tenho coragem e competência e vou fazer tudo o que for preciso e possível para ajudar a resgatar a credibilidade dessa casa. Os munícipes e essa cidade merecem ter uma Câmara séria, responsável, que tenha compromisso com a população. O nosso compromisso, acima de partidário, ideológico, tem que ser com a população. O meu, primeiro é com Deus. E Ele sabe disso. Eu sei quem me colocou aqui e eu sei para quem eu vou prestar conta um dia. E a Ele, que merece todo o poder, toda a honra e toda a glória, eu dedico o meu mandato. Vocês nunca verão o meu nome em nenhuma situação ilícita, porque eu não vim aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui a serviço do reino de Deus. E eu vou honrar o nome dEle, apesar das minhas falhas, mas eu vou honrar o nome dEle, todos os dias que eu estiver aqui. Como eu disse para o presidente Zé Carlos, eu estou muito chateada por tudo que está acontecendo nessa casa. E não gostaria de ter que assumir a casa nessa situação. Mas assumo, sem medo nenhum. Tenho um corpo de técnicos competentes, tenho vereadores responsáveis, sérios, e eu sei que nós vamos conseguir superar esse momento. Olha, e hoje, a partir das 2h da tarde, a presidente em exercício fará uma coletiva lá no Teatro Bento Quirino, atendendo a imprensa, toda a imprensa de Campinas região. Em Mirna Abreu, nós tivemos a 31ª reunião ordinária com as discussões e votações dos projetos que estavam na pauta, e a gente começa falando sobre um de autoria do vereador Paulo Gaspar. Eram 8 projetos na pauta e a matéria de autoria do vereador Paulo Gaspar foi aprovada em primeira discussão. Ela determina que em Campinas seja proibida a inauguração de obras públicas municipais que estejam incompletas ou sem condições de atender a população ou ainda impossibilitadas de entrar em funcionamento imediatamente. Paulo Gaspar, que é o autor da matéria, falou dessa proposta e deixou claro que o objetivo é inibir que agentes públicos façam propaganda de obras inacabadas. E essa questão das obras públicas chama muita atenção, porque é uma coisa corriqueira, normal, não é só em Campinas, né? Qualquer trecho de obra, uma rua, um pontilhão, uma creche, um posto de saúde, às vezes você levantou parede, cobriu, você já está inaugurando, né? E ele não está em condição de funcionar. Muitas vezes até você termina um prédio, mas você falta uma série de alvarás, de documentação, de equipamentos, de bombeiro, enfim, falta detalhes para que ele entre em funcionamento, então ele não está apto a ser inaugurado. Ou ainda o BRT aqui que nós temos como exemplo, que foram inaugurados vários trechos, né, e até hoje ele não está funcionando. Então a gente quer acabar com essa mania dos políticos da nossa cidade e que ocorre no Brasil inteiro, tenham mais cuidado ao fazer essas inaugurações, de forma que eles tendem a passar para a população que a obra já está pronta. Isso não é muito certo na minha visão. Então esse é o propósito, a gente trazer um pouco mais de seriedade e disciplina para essas questões das inaugurações. E a gente continua acompanhando todas as discussões e votações. E Mirna, foi instalado uma comissão de estudos que vai analisar os contratos licitados aqui do Legislativo.
Ela foi instalada também nesta quarta-feira durante a reunião ordinária por iniciativa do vereador Jorge Schneider. O objetivo é analisar todos os processos licitados pela Câmara Municipal de Campinas desde o primeiro dia de 2021, bem como os contratos assinados anteriormente e que seguem vigentes. Por isso, essa comissão foi formada e tem, além do vereador Jorge Schneider, que é o propositor, também os vereadores Juscelino da Barbarense, representando a Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal, Paulo Haddad, Carlinhos Camelô e Marrom Cunha. O parlamentar falou dos objetivos do trabalho desta comissão. Vale também para os contratos que tenham, porventura, advindos de outra administração e que, porventura, estejam ainda valendo, que estejam vigentes. Então, nós precisamos ter transparência em tudo aqui na Câmara. Nós não queremos, de maneira alguma, que qualquer tipo de contrato não tenha a certeza da transparência na Câmara Municipal de Campinas. A formação desta comissão decorre das investigações do Ministério Público que apuram eventuais irregularidades nos contratos com prestadores da Câmara de Campinas. E Mirna Abreu, a gente fala agora também sobre o trabalho das comissões, porque nós tivemos as reuniões acontecendo. A gente começa falando sobre o relatório final da Comissão Especial de Estudos que trata do combate às enchentes em Campinas. Ela aprovou esse documento em sua 12ª reunião. A Comissão Especial de Estudos, com a finalidade de analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos da cidade de Campinas, em especial na Avenida Princesa do Oeste e Avenida Orozimbo Maia, realizou sua 11ª reunião. Durante o encontro foi apresentado e aprovado o relatório final com a presença do presidente da comissão, o vereador Paulo Búfalo e o vereador Cecílio Santos. Paulo Búfalo fez um resgate da criação da comissão, que começou seus trabalhos ainda no primeiro semestre deste ano. Num contexto em que o Brasil estava vivendo assim, os efeitos, né, de chuvaradas em vários locais, aí, comprometendo cidades, estados em todas as regiões do país. E alguns desses eventos climáticos deixaram prejuízos econômicos e vários deixaram prejuízos humanos, assim, em particular no Rio de Janeiro, né? Em áreas que já tinham sido acometidas por eventos climáticos desse tipo anteriormente. E nós, então, decidimos apresentar essa comissão. O parlamentar Cecílio Santos, que é o relator da comissão, comentou alguns pontos do relatório. Há no relatório, portanto, contribuições significativas de especialistas, não é? E também de alguns secretários que apareceram na comissão, falaram sobre as propostas da prefeitura, mas significativamente de especialistas que apresentaram contribuições e estão contidas no relatório. Também apontamentos que certamente, Vossa Excelência, nós na Casa, é possível desdobrar em outras ações, até mesmo em projetos de lei. O relatório final foi apresentado e detalhado ponto por ponto, com datas e temas das reuniões, além das proposições que foram levantadas ao longo dos meses. E outra comissão que também se reuniu nesta quarta-feira foi a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que analisou 18 projetos que tramitam na Câmara. Integrada pelos parlamentares Luiz Rossini, Carlinhos Camelô, Paulo Gaspar, além do presidente, o vereador Juscelino da Barbarense, a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu nesta quarta-feira e analisou 18 projetos que tramitam na Câmara e que já tinham pareceres dos relatores às propostas. Entre as atribuições, cabe a esta comissão
aprovar ou não o mérito de proposições referentes às matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos públicos, dívida pública e outras que direta ou indiretamente alterem a despesa ou a receita do município ou acarretem responsabilidades para o erário. As propostas que receberam parecer favorável continuam tramitando na Câmara e estão aptas a serem colocadas em votação, salvo aquelas que devam passar pela análise de outras comissões de mérito. Hora de nós falarmos da agenda da Câmara de Campinas, porque hoje à noite tem reunião solene com entrega de honraria. Isso, hoje, por iniciativa do vereador Rubens Gás, será entregue o diploma de mérito Amigo da Terceira Idade a José Cláudio Mendes e também a Kátia Stancato. A solenidade acontece lá no plenário provisório do Teatro Bento Quirino a partir das 8 horas da noite. E se você quiser participar presencialmente, é só ir à Rua Lusitana, entrada no 1555 no centro de Campinas, ou acompanhar a transmissão aqui pela TV Câmara Campinas. Tá certo então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e uma boa tarde. Uma boa tarde e uma boa tarde para você aí de casa. Olha só, faltam apenas 3 dias para as eleições gerais. E você já sabe onde você vota? Será que o local pode ter alterado? Quem for justificar, sabe como deve proceder? E o título de eleitor precisa estar impresso? Bom, são muitas dúvidas que a Mariana Meira vai começar a tirar a partir de agora, porque ela está ao lado da chefe de cartório eleitoral, que tem todas essas respostas. Então, Mari, seja bem-vinda e boa tarde. Olá, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui pelo Câmara Notícia. 156 milhões de brasileiros, Gabriel, na expectativa, que são aptos a irem às urnas neste domingo para votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Lembrando que esse é um eleitorado mais de 6% maior do que o registrado em 2018, segundo um balanço do Tribunal Superior Eleitoral. Para muita gente esse é um ritual já conhecido, A cada 4 anos a gente tem sempre esse momento de pesquisar, de checar quais são os planos de governo, escolher os nossos candidatos, mas tem sempre as recomendações que são importantes da gente relembrar e que a gente detalha agora ao vivo com a chefe de cartório eleitoral, Egli Prado Vilhena. Egli, bom dia, boa tarde, na verdade, Seja bem-vinda ao Câmara Notícia. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço a participação. Começo perguntando de uma recomendação básica, que é consulta de local de votação. Aquela pessoa não lembra, ela não sabe aonde vai votar, como descobrir? O eleitor tem 2 caminhos para poder consultar o seu local de votação. O site do TSE ou o e-título, que pode ser baixado até o sábado antes da eleição. Isso é muito importante lembrar. No domingo, esse aplicativo vai estar suspenso para que a pessoa emita essa versão digital, é isso? No domingo, o e-título ele não vai estar disponível para ser baixado. Quem já tem o aplicativo conseguirá usá-lo, tá? Ele só não vai estar disponível nas lojas de aplicativos do celular. Egli, quem está fora já teve o prazo de solicitar o voto em trânsito, Isso já passou. Se o eleitor perdeu esse prazo, o que ele tem que fazer? Ele só justifica? O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral, ele tem que justificar a sua ausência às urnas. Essa justificativa de ausência pode ser feita pelo aplicativo e-título, que opera por georreferenciador, ou nos locais de votação mais próximos desse eleitor. Qualquer pessoa pode baixar o e-título? Sim, qualquer pessoa pode baixar o e-título, mesmo não tendo a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. A diferença é que quando o eleitor ele tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, o e-título vale como documento de identidade. Quando ele não tem a biometria cadastrada, ele ainda depende de levar consigo o RG ou a Carteira Nacional de Habilitação. Então, se ele tiver a biometria cadastrada, tiver o e-título ali com a foto, ele não precisa levar um documento de identificação ou mesmo assim é bom levar? Não, ele não precisa. Se o eleitor tiver o e-título com a biometria cadastrada, ele está dispensado de levar outro documento de identidade.
Na hipótese desse eleitor não estar com o celular ou não conseguir baixar, não ter o e-título, ele tem a opção de levar o título de eleitor impresso? Sim, ele tem a opção de levar o título de eleitor impresso acompanhado de um documento de identidade, que pode ser o RG, a Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, carteira profissional de qualquer órgão. Egli, surgiu para aquele eleitor uma emergência no domingo, seja uma doença, seja algum problema que impossibilitou essa pessoa de ir votar. O que ela tem que fazer? Após as eleições, esse eleitor deverá justificar sua ausência juntando documentos. Essa justificativa ela deve ser feita pelo sistema Justifica, que está disponível no site do TSE e do TRE de São Paulo. Eu vou trazer aqui um tópico que a gente andou mapeando nas redes sociais, a gente sempre fica ligado no que as pessoas estão mais comentando, né? Surgiu aí uma dúvida a respeito de assinar o caderno. A pessoa que tem biometria, ela não precisa assinar o caderno de votação. Como é que funciona isso? A pessoa que for identificada pela biometria, ela está dispensada de assinar o caderno de votação. A pessoa que não tem a biometria, ela deve assinar o caderno de votação. Então, essa era uma dúvida que estava circulando, então nossos internautas já estão esclarecidos. Comprovante de votação, Egli, precisa ser emitido? Como é que isso funciona também? O comprovante de votação, ele já vem no caderno de votação. Ao eleitor finalizar a votação, o mesário vai entregar o comprovante de votação para ele. Vou comentar aqui de outro assunto que tomou conta das redes sociais ultimamente, que é a respeito do celular, né? Ganhou bastante destaque nas últimas semanas, o celular na cabine de votação que está proibido, bem como qualquer aparelho eletrônico como tablets. Aonde é que esses celulares ficam, Egli? Esses celulares, eles devem ficar na mesa do mesário, tá? Reforço que isso não é uma novidade para essas eleições. Mesmo nas eleições anteriores, os eleitores não podiam adentrar a cabine de votação com o celular. Em razão das inúmeras infrações dessa regra, o TSE determinou que o celular ficasse em poder dos mesários. Vou também comentar de outra dúvida que a gente costuma ouvir bastante, que é a respeito, posso usar uma roupa que caracterize isso ou aquilo, o que pode, o que não pode no dia da votação? No dia da votação, o que não pode é o eleitor praticar atos de propaganda eleitoral. Ele se manifestar de uma forma silenciosa ou discreta preferência por determinado partido ou candidato, não tem problema. Um broche, uma camiseta, isso não tem problema, desde que ele não se aglomere para aquilo ali não ser caracterizado como propaganda eleitoral. E bom, a gente está aqui acompanhando um pouco dos bastidores, estamos aqui no Palácio da Justiça, ali atrás, tudo nos preparativos para domingo. Como é que funcionam essas vésperas, Egli, quando tem eleição? Tudo já está pronto para a gente levar para os locais de votação. Como vocês podem ver, as cabines de votação já estão saindo, todas as urnas de sessão já estão preparadas, só aguardando o transporte no sábado para serem levadas até o local de votação sob escolta. Mais alguma recomendação que você gostaria de deixar para o nosso público telespectador? Gostaria de deixar duas, na verdade. Uma com relação ao horário da votação. A votação ela se inicia às 8 e vai até às 17 horas. O horário das 17 horas é contado na porta da sessão e não do local de votação. Uma outra questão é relacionada à biometria. O Tribunal Regional Eleitoral ele firmou convênio com o governo do estado e importou biometria do Denatran. Então, algumas pessoas vão ter a biometria validada no dia das eleições. Então, isso vai ser certificado ali na hora, a pessoa vai ter que checar antes. Exatamente. Consta a informação de que aquele eleitor tem dados importados na urna eletrônica que serão validados. Uma boa dica essa, Egli. Muito obrigada pela sua participação com a gente ao vivo. Bom trabalho, que acho que vai ser intenso a partir de agora, né? Exatamente. Eu que agradeço a participação. Bom dia para todos vocês. Nós que agradecemos. Então, lembrando, quem ainda não baixou o aplicativo e-Título, que já se tornou, olha só, o aplicativo mais baixado do momento. Mais de 30 milhões de eleitores já fizeram o download, que é gratuito, pelo iOS ou também para celulares Android. É só baixar, fazer o seu cadastro e ter acesso. Recapitulando o que a gente comentou aqui, quem tem a biometria cadastrada, é só fazer o cadastro, que a foto já aparece ali no aplicativo e você tem a sua identificação por meio do próprio e-Título.
Quem não tem a biometria cadastrada não vai aparecer a foto no aplicativo, aí tem sim que levar um documento de identificação. E lembrando que isso até o sábado. No domingo não será possível fazer isso. Isso só será retomado na segunda-feira. Trago aqui, só para a gente finalizar também, uma curiosidade de inclusão. Esse ano, o aplicativo que tinha cor verde, agora tem a tela azul, que é direcionada para pessoas com algum tipo de deficiência visual, como daltonismo, por exemplo. E para as eleições deste ano também, todas as urnas eletrônicas vão contar com alguns recursos de acessibilidade. Para os deficientes visuais, vai haver sistema Braille e fones de ouvido com sinais sonoros, com a indicação do número escolhido e o retorno do nome do candidato ou candidata. Já para os deficientes auditivos, haverá tradução para a língua brasileira de sinais e um vídeo em Libras, que será apresentado em todas as mais de 577 mil urnas eletrônicas. Lembrando que são 1.271.381 eleitores que declararam este ano ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. E essas pessoas terão a preferência no momento do voto e também direito a auxílio da sua pessoa de confiança para ir até a cabine de votação. Gabriel. Informações importantes para este domingo, então agradeço a Mariana Meira por todas as informações e mais uma vez, a disponibilidade do tempo e claro, também todas as informações da Egli Prado, que é a chefe de cartório eleitoral, para você votar e saber tudo o que vai acontecer neste domingo, dia 2 de outubro. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem a Ponte Preta, que sonhava em se aproximar do 5º colocado, fez um bom primeiro tempo, animou os torcedores. Mas na etapa final, entendeu porque o Cruzeiro já conquistou o acesso e será o campeão. Com apenas 40 segundos, Fecim cruzou e o Olisson de cabeça obrigou Rafael Cabral a mandar para escanteio. Aos 16 minutos, tabelinha entre Igor Formiga e o Olisson, até que chegou para Amaral, que finalizou. Rafael Cabral defendeu parcialmente. Então, Fecim recuperou a bola, tocou para Arthur, que cruzou. Amaral dominou com a direita e finalizou com a esquerda, para fora. No minuto seguinte, Elvis cobrou o escanteio. A zaga do Cruzeiro não conseguiu afastar. E naquele bate-rebate, ela sobrou para Amaral, agora com o pé calibrado, e acertou um belo chute, sem chances para o goleirão. 1-0 Ponte. O Cruzeiro chegou somente aos 29 minutos. Bruno Rodrigues cruzou, Luvanor deu um leve desvio e Kaique França, esperto, mandou para escanteio. Aos 32 minutos, Eivaldo finalizou de longe e Kaique França mais uma vez conseguiu espalmar. A Ponte respondeu, Elvis cobrou falta rápida e Arthur de cabeça, por pouco não amplia. Até que nos acréscimos do primeiro tempo, Felipe Machado cobrou falta na segunda trave, onde estava o zagueirão Eivaldo, que cabeceou livre para o fundo das redes, tudo igual 1-1. No segundo tempo, só deu Cruzeiro e em 20 minutos matou a partida dos 21 aos 41. Nicolas protegeu mal, Bidu evitou a saída pela linha de fundo. Felipe Machado cruzou e Edu, artilheiro, na segunda trave guardou, vira-vira, 2-1 Cruzeiro. Rafa Silva saiu do banco de reservas, fez fila na defesa pontepretana e tocou na saída de Kaique França, 3-1. E para fechar a conta, cruzamento na área e Rafa Silva, com estilo e sem marcação, tocou de primeira na saída do goleirão para fechar a goleada. Final, Ponte Preta 1, Cruzeiro 4. Dois tempos bem distintos, né? E aí se sobressai aquela equipe que tem mais elenco, mais qualidade, capacidade de decidir uma partida, né? O placar
não reflete o que foi o jogo. A Ponte foi muito bem no primeiro tempo, poderia ter saído com a vitória parcial de 2-0, por exemplo, mas não é à toa que o Cruzeiro é o líder disparado e está muito próximo de conquistar o título, porque fez um belo segundo tempo. Bom, a Ponte volta a campo na segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Sampaio Corrêa, lá no Maranhão. E ao longo da semana a gente fala mais sobre este confronto da Ponte e também sobre a partida de amanhã do Guarani, decisão para o Bugre, que já está em Maceió para enfrentar a equipe do CSA, as duas equipes com a mesma pontuação. Guarani fora da zona de rebaixamento e o CSA primeira equipe da zona da degola, então duelo complicado e amanhã a gente conta tudo sobre esta partida. 12:30, vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista porque eu vou conversar com o diretor acadêmico da Educa Week. Você já ouviu falar sobre este evento? É o maior evento de educação da América Latina, vai acontecer a partir do dia 10 de outubro, então tem alguma dúvida sobre educação? Fique atento porque o nosso intervalo é rapidinho e na volta tem muitas informações. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, 12:33. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, entre 10 e 16 de outubro acontece na cidade de São Paulo o Educa Week. É o maior evento de educação da América Latina que vai contar com a presença das maiores autoridades, gestores e ativistas brasileiros da área de educação, além de participantes internacionais. 90% das atividades serão abertas e gratuitas para professores, alunos de escolas públicas. Então eu converso agora com o Ismael Rocha, ele que é diretor acadêmico da Educa Week, doutor em educação, mestre em sociologia. Então, Ismael, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E como foi ou como está sendo a preparação para este evento? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde a você, a todos os telespectadores da TV Câmara Campinas. É uma alegria poder dividir com vocês esse que, como você disse, é o maior evento voltado à educação básica da América Latina. E, respondendo à sua questão, nós estamos trabalhando aí há um pouco mais de 6 meses para poder oferecer algo que realmente faça sentido para esse universo que hoje envolve a educação básica no Brasil, que vai de professores a coordenadores, a estudantes, a diretores e até a secretários de educação de municípios e de estados, para que a gente possa ter uma conversa bastante ampla, bastante significativa, trocando experiências e aprendendo também coisas novas aí, principalmente com aqueles que virão de fora do Brasil para poder dividir a experiência que tem construído fora. Olha só então, em 6 meses, essa preparação para o maior evento da América Latina, um assunto muito importante que é sobre educação. Ismael, para quem está nos acompanhando, não ouviu falar sobre o evento. Existe um público-alvo? O que ele vai encontrar lá? Já tem quantos inscritos? Bom, nós temos aí já algumas centenas de inscritos e este evento é um evento voltado para, como disse, toda a comunidade acadêmica. Então, nós teremos atividades voltadas para professores e professores de todo o Brasil, porque são atividades abertas, esse é um evento híbrido, atividades abertas, e nessas atividades voltadas para professores, por exemplo, nós teremos aí a troca de experiências. Então, nós selecionamos professores de todo o Brasil que hoje conseguem desenvolver uma metodologia diferenciada na relação ensino-aprendizagem, professor-aluno, e esses professores estarão dividindo essas experiências.
estarão trocando ideias com estes professores do Brasil todo. Temos também uma atividade voltada a estudantes, e você que está me ouvindo, que é estudante, pode se inscrever, porque é uma grande competição, é o EWX, que vai acontecer presencialmente aqui em São Paulo, no Centro Olímpico ali no Ibirapuera, mas também no Brasil todo, através do e-games, através de Olimpíadas de Matemática, de Física, de Química, retomando aquelas Olimpíadas tradicionais que sempre foram muito importantes dentro da história da educação brasileira, promovendo a oportunidade para que os estudantes possam mostrar aquilo que estão fazendo, aquilo que estão aprendendo. E para gestores, isso também é importante, porque depois que nós vivemos este ciclo pandêmico, a educação foi muito impactada. Talvez tenha sido a área que teve um impacto maior, porque todos os professores, todos os gestores foram pegos de surpresa com a pandemia e tiveram que desenvolver todo um estudo, toda uma atividade para que realmente o processo da educação acontecesse. Então, nós vamos discutir isso profundamente. Quais são esses novos caminhos pós-pandemia? O que realmente está aí para que possa ser aproveitado pelos gestores, para que eles possam colocar em prática, para que a gente possa ter realmente uma dinâmica diferenciada nessa relação que é tão importante, que é a relação da educação. Então, tem atividades para toda a comunidade acadêmica e todos estão convidados. Como você disse, boa parte destas atividades, ou a grande parte dessas atividades, estão sendo oferecidas gratuitamente, o que é muito importante para que a gente tenha aí um processo democrático nesse relacionamento que é tão importante. Sem sombra de dúvidas, né? Mostra este acesso democrático, né? Gratuitamente você consegue abranger muitos públicos. Ismael, ele é totalmente presencial ou existe alguma plataforma digital, alguma maneira de também acompanhar pela internet? Sim, ele é um evento híbrido. Nós, nos 2 últimos anos, esta é a nossa 7ª edição, então na 5ª edição, na 6ª edição, nós fizemos 100% híbrido, porque nós estávamos aí vivendo o ciclo pandêmico. Este ano, nós retomamos o aspecto híbrido no sentido de ter atividades que sejam presenciais, então ela vai acontecer aqui no Unibis Cultural em São Paulo, mas a grande maioria é atividade virtual. Então, aquelas pessoas que se inscreverem no www.educawiki, Wiki semana em inglês, educawiki.com.br, vão ter oportunidade de se inscrever e participar dessas atividades virtualmente. Então, você que está nos ouvindo aí de Campinas e região, e aqueles que depois vão ter oportunidade de assistir aí do Brasil todo essa nossa conversa, se inscrevam, entrem no site, conheçam todas as atividades que estarão disponíveis e que certamente farão diferença na sua vida acadêmica. É isso que a gente está preparando. Trabalhamos, como disse, 6 meses para que a gente pudesse trazer realmente algo diferente, algo que possa mudar, de alguma maneira, a educação brasileira. Ismael, na minha abertura eu falei sobre participações internacionais. Quem são, qual que é a importância desta integração entre culturas diferentes? Nós trouxemos para participar deste evento alguns professores. Eu vou destacar um deles, que é a doutora Rona Hu, que ela é de Stanford. Stanford, vocês sabem, é uma das universidades mais importantes no mundo, é uma das top 5 aí no mundo todo, e ela é uma especialista, uma educadora, especialista principalmente na relação pessoal entre professor e aluno, principalmente neste momento em que nós temos muita coisa mediada pela plataforma. Os nossos meninos e meninas que são nativos digitais, eles vivem com o celular na mão, a gente sabe disso. Como fazer com que realmente eles possam construir uma relação de aprendizagem que passe, sim, pelo virtual, mas que retome esse contato presencial que é tão importante, o olho no olho, o cuidado do professor com o aluno, a interação do aluno com o professor. Então, a doutora Rona Hu, ela é uma das
pessoas que nós trouxemos de fora para poder participar deste evento, trazendo essa experiência, esses estudos que ela tem desenvolvido por lá. E não só pessoas que estão chegando de fora. Na abertura, por exemplo, nós teremos a palestra de uma pessoa bastante importante, que é o responsável, que é o João Alegria, responsável pela Fundação Roberto Marinho, que tem uma presença da iniciativa privada na educação, contando essas experiências. Como é que a iniciativa privada pode participar, sim, deste processo, desse movimento na educação brasileira, aí abrindo portas até para outros empresários que consigam olhar para isso como uma oportunidade de se relacionar com toda uma comunidade e, consequentemente, fazer diferença na história que nós estamos vivendo. Ô Ismael, você entende que tem como pegar o exemplo do que acontece em outros lugares, em outros países e trazer para a nossa realidade, tentar adaptar o que deu certo em outros países através destes profissionais para a gente conseguir extrair dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura e melhorar a educação? Tem como fazer esse intercâmbio? É um desafio? Você sabiamente usou uma palavra extremamente correta, que é adaptação. Certamente nós temos culturas muito diferentes. Aquilo que acontece nos Estados Unidos, aquilo que acontece na Finlândia, que hoje é um berço da educação mundial, aquilo que acontece no Japão, eles servem como referência, servem como exemplo para que a gente possa, então, a partir daí, estabelecer a nossa relação correta, afetiva, acadêmica, pedagógica com os nossos estudantes. Então, nós temos que aprender, não é simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, pegar aquilo que eles estão fazendo lá fora e trazer para a nossa realidade. Porque educação é, acima de tudo, relacionamento. E relacionamento, ele acontece entre pessoas que estabelecem, que abrem as suas janelas para que esse relacionamento aconteça. Então, nós podemos, sim, conhecer, ajustar, adaptar, aprender, mas não fazer exatamente a aplicação daquilo que eles desenvolvem lá fora, porque aquilo faz parte da cultura deles, e isso é importante a gente deixar claro, e parabéns por ter colocado esse aspecto da adaptação. Isso é muito importante. Ótimo. Vai ter um espaço para que professores que fizeram projetos, práticas inovadoras, consigam fazer esse relacionamento que você citou, apresentar os projetos dentro das suas realidades nesta semana especial? Sem dúvida, e obrigado por essa pergunta, porque ela essa etapa dentro do EducaWeek é uma etapa que eu particularmente gosto muito, que é o Prêmio Destaque Educação. O que é o Prêmio Destaque Educação? Você que é educador de todas as áreas, do infantil até o ensino médio, e que desenvolveu uma tecnologia, uma metodologia, que pode ser uma metodologia bastante simples até, de repente, voltada a crianças do primeiro, do segundo ano, você pode apresentar o seu projeto neste prêmio, Prêmio Destaque Educação. E você vai ver que a gente conseguiu colocar ali perto de 20 critérios, ou seja, para você que apresentou algo que está ligado à gamificação, a você que apresentou e desenvolveu alguma coisa ligada ao processo de avaliação, enfim, nós abrimos todas estas oportunidades para você, professor, professora, que desenvolveu alguma coisa diferente, que inscreva o seu projeto nesse Prêmio Destaque Educação. Não é só pelo reconhecimento, não é só pelo prêmio que realmente vai existir, mas principalmente pela oportunidade de você trocar isso com outras pessoas. Nós que somos educadores, me coloco nessa condição, nós gostamos de trocar, gostamos de ensinar, gostamos de mostrar aquilo que a gente tem feito de melhor. Então, tem aí o Prêmio Destaque Educação. E quero fazer um destaque para você, que é secretário de Educação dos municípios aí da Grande Campinas, porque também nós temos um prêmio para a cidade. Você pode inscrever o teu projeto como secretário de Educação e nós vamos premiar, vamos dizer para o Brasil todo
a cidade educadora. Vamos construir esta relação, essa é uma grande novidade do EducaWeek, a cidade educadora. Nós vamos estabelecer a cidade educadora, não pelos indicadores do INEP e assim por diante que a cidade conseguiu. Isso também é importante, mas muitas vezes pela aplicação de metodologias, pela aplicação de formas diferentes de construir a educação dentro do seu município. Então tem aí um espaço imenso para que a gente possa dividir aquilo que a gente tem feito de melhor. Isso é um aspecto muito importante e que eu particularmente gosto muito. É então, né, essa valorização e reconhecimento aliado, então, a essa troca que é muito importante, que só tem a agregar. Ismael, na edição do ano passado, em 2021, imagino que se discutiu muito, né, sobre a educação na pandemia. Você citou este assunto numa resposta anterior, porque escancarou as diferenças, né, de quem tinha condições de estudar em casa e quem não tinha espaço, internet, enfim, as condições adequadas. Para este ano, em 2022, com esta retomada, seguem essas discussões? Existem preocupações ainda sobre o impacto da pandemia? É um desafio para esse ano e para o próximo? Sim, e esse desafio não está só, como se fosse só, né? Ele não está restrito somente ao aspecto tecnológico, mas está também, nós vamos trabalhar esse tema com profundidade, no aspecto da relação emocional. Todos nós sabemos e vivenciamos isso, nós que temos proximidade com estudantes, sabemos disso, do impacto emocional que este ciclo pandêmico trouxe. Nós tivemos aí muitos meninos e meninas entrando em processo de depressão, muitos se distanciaram desta relação de aprendizagem pela situação em que estavam vivendo, distantes da escola, distante do relacionamento com seus colegas, e isso é algo que precisa ser discutido, porque nós estamos vivenciando este impacto emocional agora nessa retomada, este aspecto veio à tona. Por quê? Porque muitos meninos e meninas estão com dificuldade no processo de aprendizagem, estão com dificuldade em retomar essa relação presencial, estão com dificuldade na construção do aspecto do coletivo, porque elas ficaram privadas muito tempo do coletivo. E a gente sabe que nesta idade em que eles estão, o coletivo é fundamental. Eles vivem o coletivo 100% do tempo. Então, esse é um aspecto importante. Nós teremos um painel para discutir só isso, só o aspecto emocional, que hoje realmente é um fator importante nessa construção de ensino-aprendizagem, e nós estamos vivendo isso incrivelmente em todas as cidades. Nós não estamos vivendo isso só no ensino médio, com os adolescentes, estamos vivendo com crianças do 3º, do 4º, do 6º, do 8º ano, que estão passando por esta situação, esta retomada. Não é um processo simples. Eu queria só destacar o aspecto cronológico. A gente fala assim, mas foram 2 anos, somente 2 anos. 2 anos, para quem tem 30, 40, 50, 60 anos como eu, é algo que representa muito pouco. Mas para uma pessoa, para um garoto, uma garota que tem 10 anos, ele ter perdido 2 anos significa 20% do tempo da existência dele. E isso tem causado impactos realmente significativos. E a gente precisa discutir isso cientificamente, pedagogicamente, academicamente, para que a gente possa, neste evento, encontrar soluções ou pelo menos caminhos que possam ser implementados pelas escolas públicas e pelas escolas privadas no Brasil. Ótimo, então um assunto que vai ser discutido então nesta semana. Ismael, já ouvi uma teoria e por isso que eu quero trazer aqui para nossa entrevista sobre o modelo da grade curricular, de entrar às 7 horas da manhã, sair 1h da tarde, o aluno fica na sala de aula, anotando no caderno, ouvindo o professor em sala de aula e que isso estaria com o tempo contado, que essa geração ela é mais do instantâneo, as coisas são mais rápidas. Este é um assunto que preocupa, que pode ser discutido num evento tão grande como esse, o modelo de grade curricular e como deixar talvez mais atrativo para o aluno e como que o professor é quem vai conduzir isso. É um assunto para ser discutido? Sim, está também
como parte do EducaWeek, é um dos painéis que nós construímos, por isso que eu tenho insistido aí para que você que está nos ouvindo entre no educaweek.com.br para conhecer todos os painéis. E você tocou num ponto importante, né? Hoje, o mundo vive o ensino híbrido. O mundo está vivendo o ensino híbrido. Isso nós vamos viver no Brasil, sim. Por quê? Como disse, os nossos meninos são nativos digitais. Ou seja, eles já nasceram plugados, eles vivem plugados 100% do tempo. Você que tem filhos, sobrinhos, netos, sabe muito bem disso. Eles não saem sem o telefone celular na mão. Agora, eu não posso levar esse menino para dentro de sala de aula e fazer com que ele guarde o celular durante 6 horas, durante 5 horas, ouvindo o professor falar. Esse modelo que nós vivemos é um modelo que é o modelo do século XIX, do século XX. O modelo do século XXI é o ensino híbrido, onde parte do tempo o menino vai ter, sim, dentro de sala de aula, e o professor tem esse papel de desenvolver atividades dentro de sala de aula que sejam sedutoras para esse menino, mas parte ele vai viver na casa dele, com atividades também que ele possa construir individualmente, que ele, dando a ele um nível de responsabilidade maior e que é um aspecto positivo nessa história do ensino híbrido. Ou seja, a autonomia. Nós vamos trabalhar cada vez mais, e essa é uma tendência que está chegando no Brasil, a autonomia do estudante. Mas, para isso, certamente, nós precisamos cuidar do professor para que ele tenha condições de desenvolver todas essas atividades. Eu, como disse, eu sou educador, e boa parte daqueles que estudaram na área da educação, seja a pedagogia, seja as licenciaturas, não aprenderam a trabalhar virtualmente, aprenderam a trabalhar presencialmente, lousa e giz. A realidade mudou, então nós precisamos cuidar do professor. O professor é o elo mais frágil nesse processo. Então, capacitar o professor, trabalhar com o professor, a infraestrutura da sala de aula, o material didático é outro. Então, esse modelo que a gente passa a viver agora, realmente a educação do século XXI, que é algo muito importante, precisa ser preservada e construída, é algo que nós vamos discutir também num painel dentro do EducaWeek. Isso é muito importante. Mesmo aqueles que, porventura, não consigam estar conosco no EducaWeek, precisam colocar isso na pauta. Você que é gestor escolar, diretor escolar, secretário de educação, precisa ter claro de que o movimento do ensino híbrido veio para ficar. Este é o ensino do século XXI, efetivamente. Olha aí, então, autonomia, maturidade, responsabilidade para esse jovem, para esse adolescente, e cuidar do professor também neste sistema híbrido. Ismael, restando 4 minutos, porque agora 13h tem horário eleitoral gratuito, eu queria tocar em 2 assuntos, mas eu vou juntar eles por conta desse sistema híbrido que nós estamos citando. Eu acho que já está claro o crescimento dos jogos eletrônicos, né, os esportes, que hoje contam com transmissões de canais esportivos, reúnem milhões de telespectadores, lotam arenas. E os games, eles podem auxiliar também no aprendizado, por exemplo, de matemática, de ciências, até de novos idiomas. O evento, o EducaWeek, ele vai ter um espaço sobre os games e já acrescentando até uma provocação. Por outro lado, e o excesso das telas? Porque se o hobby é o videogame, é o computador, é o celular, chega na sala de aula, mais tela, é uma preocupação também dos educadores? Opa, 2 questões extremamente importantes. Nós vamos ter, sim, dentro desse nosso EWX, que é a nossa grande Olimpíada, atividades dos e-games, ou seja, os alunos vão poder participar aí de todo o Brasil, então é uma maneira da gente envolver os meninos e meninas, dando espaço para que eles possam se divertir ainda mais e talvez experimentar novos jogos. Nós temos aí os nossos parceiros que trarão novos games, novos jogos, lançamentos, para que os meninos e meninas possam, então, experimentar, inclusive, isso. E a sua pergunta é uma pergunta extremamente importante. Qual é o limite disso? A discussão que nós temos em eventos como o EducaWeek são discussões que vão exatamente nesta direção, porque nós estamos aprendendo.
Isso é muito novo. E a gente tem que ser humilde o suficiente para dizer isso. Nós estamos aprendendo qual é o limite e como trabalhar este limite. Então, às vezes as pessoas diziam assim, nossa, mas vocês, educadores, você, doutor em educação, etc., experiência internacional, você vai dizer que está aprendendo? Sim, porque esse momento histórico que nós estamos vivendo é um momento que nós não temos referência. Nós estamos construindo esse momento histórico juntos, educadores, pais, iniciativa privada, poder público. Por isso que eventos como esses são importantes, porque a gente vai poder colocar cada uma das nossas angústias, cada uma das experiências que estão surgindo nesse sentido. É sim importante entender esse limite. É sim importante observar até onde a gente pode construir esta relação do uso da tecnologia. Mas não podemos virar as costas, porque ela é presente. Ela está no nosso dia a dia. Ela faz parte da realidade dos nossos meninos. Aprender, construir este caminho é algo que a gente precisa fazer juntos. E esse é um dos desafios do Educa Week 2022. Assunto importantíssimo que eu queria mais uns 30 minutos para ficar conversando aqui. Infelizmente não tenho esse tempo. Então, Ismael Rocha, diretor acadêmico do Educa Week, doutor em educação, mestre em sociologia, muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente. Muito bacana essa iniciativa deste evento de educação maior da América Latina. Parabéns, boa sorte, que seja uma semana muito proveitosa para vocês da organização, mas claro, principalmente para a sociedade, para os educadores e para os alunos que vão participar. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder retornar aqui e contar sobre esse e outros assuntos relacionados à área da educação. Estou à disposição, sou apaixonado por educação e, como disse, os professores gostam de fazer isso e eu, como professor, gosto muito de dividir aquilo que tenho aprendido nessa jornada toda. Espero todos vocês no Educa Week 2022. Um abraço. Um abraço para o Ismael, agradeço a participação aqui no nosso Câmara Notícia, agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Câmara Notícia fica por aqui, porque agora tem horário eleitoral gratuito à 13h e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.